Você ama a natureza? Adora assistir aqueles programas sobre a vida animal? Então hoje o vídeo foi feito para você. Os répteis são o nosso foco de hoje. E para acabar de uma vez com qualquer provável dúvida, eu posso te dizer que os répteis constituem uma classe do reino animal. Esses animais possuem características específicas, como a pele impermeável, a variação corporal que acontece de acordo com o ambiente, são independentes da água quando o assunto é reprodução e por aí vai. Existem em média 7.000 espécies de répteis atualmente em todo o mundo. Mas nós aqui do Patos vamos te contar hoje quais deles são os 8 répteis mais mortais do planeta. Eu sou a Thalita Flores e sejam bem-vindos ao nosso canal. Oitavo, tartaruga mata-matá. Para começar a nossa listinha, eu te apresento a tartaruga mata-matá, que pelo próprio nome já diz, não é a mais dócil das criaturas. Você até podia jurar que jamais conseguiria sentir medo de uma tartaruga. Afinal, como que um bicho como esse poderia nos causar algum mal, certo? Bom, se você pensava assim, deixa só eu te passar o perfil dessa tartaruga aqui para você aumentar a sua listinha de animais que te causam pânico. A tartaruga mata-matá é uma espécie encontrada apenas em uma região do mundo. E adivinha qual é? Se você pensou Brasil, acertou. Essa tartaruga pode ser encontrada nas águas doces do rio Amazonas. E o que a diferencia das outras tartarugas não é apenas a sua aparência, que por si só já é bem convincente, mas dificilmente a sua mordida é o que mais assusta sobre essa espécie. Ela se alimenta de peixes e tem um comportamento relativamente agressivo. Quando está em busca de uma presa, ela consegue esticar o seu enorme pescoço e de uma só vez colocar toda a sua presa dentro da boca, até porque ela não tem muita facilidade em mastigar. Apesar de não existir relatos de fatalidades com esse animal, quem é da região já sabe que não pode relaxar quando está cara a cara com uma dessas. Uma mordida da mata-matá pode deixar muitos estragos e até sequelas na região atingida. Sétimo, monstro de Gila. Aumentando o grau de periculosidade dessa lista, eu já posso te dizer que a partir do nosso segundo réptil, todos os animais que eu vou te apresentar não só possuem a capacidade de matar um homem, como já fizeram vítimas reais ao redor do mundo inteiro. O monstro de Gila, por exemplo, é uma espécie de lagarto nativo dos Estados Unidos. Ele é considerado o maior lagarto nativo de todo o país, podendo medir até 60 centímetros de comprimento. Aí você deve estar se perguntando mais uma vez, como é que um lagarto seria capaz de machucar ou até mesmo matar uma pessoa? O segredo do Gila é que ele é um dos 3 únicos lagartos do mundo inteiro que contam com uma artimanha e tanto. Eles são venenosos. Essa espécie de lagarto não é considerada agressiva, mas podem atacar quando estão sob muito estresse ou se sentindo ameaçados. A sua mordida é considerada uma verdadeira tortura. A maioria dos casos de mordidas registradas ocorreram nas mãos das vítimas. Depois que o monstro de Gila abocanha uma pessoa, acredite, ele não solta por menos de 15 minutos. E o pior é que durante todo o tempo ele rói a carne e a pele para gerar uma ferida ainda maior. Ao mesmo tempo que ele faz isso, ele consegue expelir o seu veneno, que entra em contato com a ferida aberta e passa para a corrente sanguínea da pessoa. Apesar de ser potente o suficiente para gerar a morte de uma pessoa adulta, os principais sintomas gerados pelo envenenamento são náuseas, vômitos, hipertensão arterial, febre e dificuldades para respirar. Na hora de tentar desprender esse réptil da pele, muitas pessoas acabam levantando ele do chão, o que só piora a situação, porque é aí que ele se agarra com maior aderência. O truque ensinado por especialistas é jogar água no animal. Por fim, para a gente passar para o nosso próximo réptil mortífero, uma curiosidade interessante ainda sobre o monstro de Gila é que foi a partir de uma substância do seu veneno que medicamentos contra diabetes foram inventados nos Estados Unidos. E atualmente, um tratamento para Alzheimer também está sendo desenvolvido a partir do veneno desse nosso monstrinho aqui. Sexto, gavial. O gavial não é um bicho muito popular e muita gente provavelmente nunca nem tinha escutado nada sobre ele. Infelizmente, esse réptil é a última espécie viva da família Gavialidae, mas, como você já deve ter percebido aqui pelas imagens, ele se parece muito com outro bichinho, certo? Pois é, o gavial também é da ordem Crocodilha, mas o formato da sua mandíbula é o que acaba diferenciando essa espécie.
Os gaviais vivem atualmente apenas nos rios da Índia e do Nepal, e a sua população atual não ultrapassa 250 animais. Assim como os crocodilos, esses animais podem ser muito agressivos e até atacar seres humanos em situações que aconteçam muita proximidade. Seus dentes são pontiagudos e ficam sempre expostos para o lado de fora da boca. Os machos medem em média 6 metros de comprimento e contam com uma espécie de focinho avantajado. Dos crocodilianos, eles são os que passam mais tempo dentro da água. São rápidos, com uma mordida precisa, carnívoros e nada amigáveis. Ponto por ponto, o gavial recebeu a 6ª posição entre os répteis mais mortais do planeta. 5º, dragão de Komodo. Você se lembra que eu tinha te falado que no mundo inteiro existem apenas 3 espécies de lagartos que são venenosos? Então, agora eu tenho o prazer de te apresentar o maior e mais perigoso deles, o dragão de Komodo. Essa espécie, inclusive, é considerada a maior espécie de lagarto de todo o mundo. Os machos geralmente medem 3 metros de comprimento e pesam até 100 quilos. Esses lagartos só podem ser encontrados na Indonésia. E olha, se algum dia você se deparar pessoalmente com um desses, pode se desesperar. Essa espécie é carnívora e tão voraz que conseguem se alimentar de búfalos, por exemplo. Então acredite, nós também podemos virar prato principal desse animal. Quando ataca, ele usa suas enormes garras e mordidas violentas para matar lentamente a vítima. Mas mesmo se a vítima conseguir escapar do seu abraço fatal, ela já estará condenada à morte do mesmo jeito. Na saliva desses animais existe um veneno extremamente tóxico, que mata sua vítima algum tempo depois. Através do cheiro suspenso no ar, o dragão de Komodo é capaz de localizar o cadáver da presa e se alimentar dela mesmo assim. Esses animais são tão mortíferos que é comum eles se alimentarem de dragões de Komodo menores. Outra curiosidade sobre esses répteis é que nem sempre eles precisam matar para se alimentar, porque são considerados animais carniceiros. Em cada refeição, eles conseguem ingerir até 80% do seu próprio peso. Por isso, se um dragão de Komodo pesa 100 quilos, que é a média, em um único jantar ele conseguiria comer 80 quilos de carne. O mais bizarro disso é que em algumas tribos em Bali, por exemplo, eles já têm o costume de se livrarem de seus mortos, deixando que esses lagartos deem um jeitinho neles. Graças ao seu tamanho, garras, comportamento agressivo e veneno, o dragão de Komodo literalmente mereceu esse 5º lugar. 4º, jacaré. O nosso 4º lugar ficou com o famosíssimo jacaré. Gente, quem é que nunca foi no zoológico e simplesmente sentiu aquele frio na barriga ao ficar cara a cara com o jacaré? Se você já se encontrou com um bicho desse no meio da natureza, então, eu nem consigo imaginar o que foi que você sentiu. Aqui no Brasil, por exemplo, pode ser relativamente comum a gente encontrar um animal como esse em beira de rios e lugares que são, de certa forma, preservados. Muita gente confunde, mas jacaré e crocodilo são animais diferentes. Sua arcada dentária e formato da cabeça são os sinais mais evidentes que podem nos ajudar a distinguir as duas espécies. Por serem de certa forma comuns aqui no nosso país, mexe e vira a gente escuta por aí histórias de pessoas que acabaram se dando mal com esses animais. Os jacarés não são bichos amigáveis, são ágeis, podem atacar tanto dentro quanto fora da água e, sem dúvida, eles têm todo o potencial para conseguir facilmente tirar a vida ou pelo menos amputar um ser humano. Por esse motivo, o 4º lugar é todo dele. 3º, Naja. Chegamos ao nosso top 3 e nesse pódio de hoje foi a cobra Naja que levou o bronze. Quando a gente fala em Naja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que as Najas são, na verdade, uma série de espécies que possuem as mesmas características. Por isso não existe um tipo específico de Naja, mas a depender da análise podemos chamar entre 20 e 270 espécies de cobras de Najas. Essas cobras têm uma espécie de costela na lateral da cabeça e quando se sentem ameaçadas ou estão caçando, elas abrem esses ossos criando uma espécie de capuz. As Najas não são consideradas as espécies mais venenosas do mundo, mas eu vou te explicar o porquê delas estarem aqui.
Em média, um homem adulto levaria 1 hora para morrer por asfixia depois de ser picado por uma cobra dessas. E por mais que 1 hora seja pouquíssimo tempo para se conseguir um soro antiofídico, até existem cobras mais venenosas. O que não existe são outras cobras que façam isso aqui, ó. As najas não precisam morder as suas vítimas para matá-las. Elas têm a incrível e assustadora habilidade de expelir em forma de esguicho seu veneno a até 4 metros de distância. O pior de tudo, a naja é bicho ruim. Ela não expele veneno aleatoriamente. Ela sempre mira e geralmente acerta os olhos da sua vítima, que caso não lave na hora os olhos, pode acabar ficando para sempre cega. Por conseguir matar um homem adulto em 1 hora e cegar a distância, a naja é o terceiro réptil que você não vai querer encontrar sozinho na natureza. Segundo, crocodilo de água salgada. E você achou que ele não ia aparecer por aqui? Nós já falamos sobre os jacarés nessa lista, mas o crocodilo de água salgada consegue ser ainda pior e mais perigoso do que o seu primo. Os crocodilos de água salgada, para nossa sorte e segurança, não existem no Brasil. Eles habitam o Sudeste Asiático, Austrália e África. Esse animal é o maior e mais pesado réptil que existe atualmente. Os machos medem de 5 a 6 metros de comprimento e podem pesar mais de 1.000 quilos. O maior exemplar de crocodilo de água salgada de cativeiro tinha 6,4 metros. Eles oficialmente apresentam um risco para a segurança de qualquer ser humano. Na Austrália, por exemplo, esses animais foram os responsáveis por fazer com que os tubarões das praias do norte do país desaparecessem. Porque, acredite você ou não, os crocodilos estavam se alimentando de tubarões. Agora imagina, se esse bicho janta um tubarão, o que somos nós para eles? Um aperitivo, né? A força da mandíbula de um bicho desse é absurda. Mesmo se um crocodilo de água salgada não tivesse um só dente na sua boca, ele seria capaz de esmagar e dividir um ser humano ao meio, com a força da trava da sua mandíbula. Mas aí você pode estar achando que é só fugir do litoral que você estará em segurança, né? Apesar de ser encontrado em praias e viverem no mar, esses crocodilos também podem viver em rios de água doce. O que percebemos é que não podemos lidar com ele. Por isso é mais que merecido o segundo lugar. Mas e agora? Qual será o nosso primeiríssimo e mais mortífero réptil de todos os tempos? Bora lá? Primeiro, taipan do interior. Em primeiríssimo lugar da lista de répteis mais mortíferos do planeta, eu te apresento a taipan do interior, também conhecida entre os mais estudados como a cobra mais venenosa do mundo. Ela é natural da Austrália e com uma única dose de veneno, ela consegue matar em 45 minutos 100 homens, 12.000 porcos ou 250.000 ratos. Não bastasse ser altamente fatal, ela ainda é cruel. O seu veneno age atingindo e destruindo as células do sangue, fazendo a vítima morrer em decorrência de uma hemorragia interna e externa, visto que praticamente todos os seus orifícios podem começar a sangrar. Apesar do veneno assustador, ela se alimenta de pequenos e médios mamíferos e podem atingir até 3 metros de comprimento. O veneno da taipan é tão poderoso que não existe um soro antiofídico para ele. A sua picada em 100% dos casos será sempre fatal. Bom, agora você já sabe quais animais você não deve nunca mexer. Eu fico por aqui e espero suas sugestões nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!